Muito bem, vem comigo, nós estamos neste momento na loja Ponto Quente, na super programação que acontece hoje. É a programação especial da palestra, onde vai estar aqui o grupo SG7 em parceria com a loja Ponto Quente e a empresa Novo Rico, trazendo aí uma super palestra para todos os empresários. Você que também, mesmo sem ser empresário, mas quer participar dessa palestra, é bem-vindo. E vem comigo para nós ver como foi essa programação especial de hoje. Vem comigo! Que a gente não esperava, foi muito mais do que a gente reuniu, mas vamos sair daqui refletindo e mentalizando aquilo que foi passado, porque é bom para a nossa família e para todos que aqui estão. E aí Atenção! A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Olinda do Maranhão, através do edital e do Estatuto do Sindicato, convoca todos os associados em dias com as suas obrigações sociais para participar da eleição dos membros da diretoria executiva do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares. Então você, sócio, passe no sindicato para se regularizar até o dia 7 de abril de 2023, ou seja, até sexta-feira. A eleição acontecerá no dia 22 de abril de 2023, das 8 horas da manhã às 16 horas da tarde, na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Olinda, localizado na Rua do Comércio 320, Centro, Nova Olinda, Maranhão. Mercadinho São Francisco, tudo para a sua economia. Tudo em gêneros alimentícios secos e molhados, materiais escolares, perfumaria, frios e congelados, materiais elétricos, hidráulicos e muito mais. É que vaqueiro também ama. Tudo mais barato e você ainda concorre a 20 prêmios, incluindo uma Pop 110 0 km. Lembrando que em qualquer compra acima de R$50, você já participa do show de prêmios do Mercadinho São Francisco. Confira só! Um Pix de R$500, 9 Pixes de R$200, um ventilador, um liquidificador, um ferro de passar, uma sanduicheira, uma prancha de cabelo, um vale-compra de R$300, uma churrasqueira elétrica, um jogo de jantar, um secador de cabelo e no 20º prêmio, uma moto Pop 110 0 km.
No Mercadinho São Francisco, entregamos a domicílio e aceitamos todos os cartões de crédito, débito e Pix. E ainda, parcelamos suas compras no cartão de crédito, hein? Mercadinho São Francisco, tudo para a sua economia. Rua 7 de setembro, fone 989-8552-4530. Eu te amo. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito. O Grande Conflito é um maravilhoso livro que traz o relato da nossa história desde a guerra no céu e segue analisando a história da humanidade do ponto de vista do povo de Deus, indo até para além da volta de Jesus e o estabelecimento definitivo de seu reino sempiterno neste planeta. Digo neste planeta porque nos outros ele já governa. As pessoas precisam ler este importante livro que faz total diferença, depois da Bíblia, na sua vida. Muitos vão distribuir esse livro e não sabem, não têm ideia como fazer, o que falar para oferecer esse livro. Aqui vamos ensinar duas poderosas ofertas que vão abrir caminho para você poder falar abertamente, sem medo, e oferecer esse maravilhoso presente. A pessoa vai ficar muito ansiosa para querer ler logo esse livro. Bem, a ideia é muito simples, verdadeira e direta. Nada de enrolação, pois está tudo ali na própria Bíblia. E vamos tomar como base os capítulos 24 e 25 de Mateus. Ali, os discípulos mostraram para Jesus o magnificente templo, tão imponente, mas Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. E depois, quando eles estavam a sós com Jesus, eles perguntaram quando aconteceria a destruição de Jerusalém e quais seriam os sinais da sua volta. Então, ao ler esses dois capítulos, você verá claramente que Jesus começa falando da destruição de Jerusalém, depois segue dizendo quais serão os sinais que precederão sua volta. Então, ali você encontra guerras, nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes, terremotos, falsos profetas, falsos cristos, tribulação, perseguição, morte. Muitos cristãos serão mártires e depois fala da sua volta, como será, o que vai acontecer com as pessoas que estiverem preparadas, o que vai acontecer com as pessoas que não se prepararam e o que fazer para estar de pé na volta do Senhor. Por outro lado, o livro O Grande Conflito, de forma magistral e com riquezas de detalhes, começa também falando sobre a destruição de Jerusalém, fala dos sinais da volta de Cristo, fala da tribulação, da perseguição, dos mártires, relata a rebelião dos anjos no céu, como foi a guerra no céu, a grande controvérsia entre Cristo e Satanás, do seu título original em inglês. Como ela se estendeu para este planeta, fala o que vai acontecer com os rebeldes e as pessoas que não aceitaram o convite de Jesus e escolheram ficar do lado de Satanás e de seus anjos rebeldes. E conta o que vai acontecer com as pessoas que escolheram ficar do lado de Jesus e o que fazer para estar preparado no grande dia do Deus Todo-Poderoso e, finalmente, da própria volta de Cristo e do estabelecimento do seu reino eterno. Então, o livro O Grande Conflito é um zoom super poderoso dos capítulos 24 e 25 de Mateus. É uma lente de aumento que aclara a visão espiritual. É uma chuva de bênçãos com ricos detalhes nos relatos desses capítulos que falam da volta de Jesus e como se preparar para ela. A leitura desse livro ampliará o conhecimento e superpotencializará as energias espirituais da mente do leitor. Então, uma simples sugestão é esta aqui. Olá! Certamente você tem acompanhado os últimos acontecimentos ocorridos no mundo
E não sei se você sabia, mas muitos desses eventos estão relacionados com os sinais descritos na Bíblia, mais precisamente nos capítulos 24 e 25 de Mateus. Então, nós gostaríamos de oferecer gratuitamente este maravilhoso livro que lhe fornecerá uma perspectiva única e interessante, pois ampliará seu conhecimento, dando luz e mais entendimento no estudo sobre esses eventos apocalípticos, para que você possa estar melhor preparado para enfrentá-los e estar de pé no dia do grande evento final. Bem, essa foi uma oferta. Nós temos outra aqui também. Então, poderia ser assim também, olha só. Olá, certamente você tem acompanhado os últimos eventos ocorridos no mundo e não sei se você sabia, mas muitos desses eventos estão relacionados com os sinais descritos na Bíblia, mais precisamente nos capítulos 24 e 25 de Mateus. E eu não sei se você acredita na Bíblia ou não, mas de qualquer maneira, gostaria de apresentar este maravilhoso livro que lhe fornecerá uma perspectiva única e interessante, pois ampliará seu conhecimento, dando luz e mais entendimento no estudo sobre esses eventos apocalípticos, para que você possa estar melhor preparado para enfrentá-los e não seja pego de surpresa no dia do grande evento final. Ofereço este livro de forma totalmente gratuita, sem qualquer compromisso ou expectativa. Apenas gostaria de compartilhar com você a riqueza de conhecimento que este livro contém. Bom, e se a pessoa perguntar o que seria esse grande evento final? Bem, é a volta de Jesus, é claro, mas como você não sabe se a pessoa crê em Jesus ou não, então é melhor falar dessa maneira: o dia do grande evento final. Bem, além do mais, o livro foi escrito por uma escritora que recebeu um prêmio como a melhor biografia sobre Jesus, com o seu livro Vida de Jesus, da Biblioteca do Governo dos Estados Unidos. Agora, existem outras formas bem-sucedidas também, é claro, mas estas são apenas umas maneiras bem simples de relacionar o livro O Grande Conflito diretamente com a Bíblia, tirando muito preconceito, inclusive de próprios cristãos de outras denominações, porque está na Bíblia. Então, a ideia básica é relacionar o livro com os capítulos 24 e 25 de Mateus, porque o livro aborda exatamente o que contém nesses capítulos, de uma maneira super ampliada. Bom, espero ter contribuído para que você tenha mais conhecimento para desempenhar a obra do Mestre. Deus nos abençoe. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence? Ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te. Eleva-te, tu, juiz da terra. Retribui uma recompensa ao orgulhoso. Senhor, por quanto tempo irão os perversos? Por quanto tempo irão os perversos triunfar? Por quanto tempo irão eles proferir e falar coisas duras? E todos os trabalhadores da iniquidade se gabar? Eles quebram em pedaços o teu povo, ó Senhor, e afligem a tua herança. Eles matam a viúva e o estrangeiro, e assassinam o órfão. Frutaria Central. Frutaria Central é o nome que eu indico. Dedicação onde o cliente é mais que um amigo. Frutaria Central, variedade mais qualidade. Tem melhor atendimento, preço baixo de verdade. Frutaria Central conquistou a nossa cidade. Eu vou economizar de novo. Na Frutaria Central vou comprar frutas, verdura, legume, hortaliças. Frutaria Central, vem pra cá. Tô querendo o melhor de
de novo. Na frutaria central vou voltar. O que agrada nosso povo todo é a frutaria central, é o nosso lugar. Frutaria Central. Atenção! A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Olinda do Maranhão, através do edital e do Estatuto do Sindicato, convoca todos os associados em dias com as suas obrigações sociais para participar da eleição dos membros da diretoria executiva do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares. Então você, sócio, passe no sindicato para se regularizar até o dia 7 de abril de 2023, ou seja, até sexta-feira. A eleição acontecerá no dia 22 de abril de 2023, das 8 horas da manhã às 16 horas da tarde, na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Olinda, localizado na Rua do Comércio 320, Centro, Nova Olinda, Maranhão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que te é devido à paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão a teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. O choro faz parte das experiências de todos os seres humanos. Choramos ao nascer e há choro quando alguém morre. O choro parece ser o verbo mais fácil de ser conjugado. Eu choro, tu choras, todos nós choramos. A Bíblia registra que Jesus chorou em 3 ocasiões. Chorou diante da sepultura de Lázaro, a quem muito amava. O autor de Hebreus diz que Jesus chorou também nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Hebreus 5:7. E finalmente, o texto de hoje, onde Jesus chora à vista de Jerusalém, sobre o Monte das Oliveiras. Qual foi o motivo do choro de Jesus no texto de hoje? Entender o sermão profético por ele pregado lá no Monte das Oliveiras e registrado em Lucas 19 é entender o que acontecerá em breve na história do nosso planeta. O ensino de Cristo no Monte das Oliveiras está repleto de lições e advertências para os nossos dias. Por isso, vamos estar atentos a essas advertências.
O povo de Israel celebrava 7 festas religiosas ao longo do ano. Eram elas a festa da Páscoa, a festa das primícias, dos pães asmos, do Pentecostes, das trombetas, da expiação e dos tabernáculos. O sermão profético proferido por Cristo em Lucas 19 ocorre por ocasião de uma destas festas, a festa da Páscoa. A cidade de Jerusalém estava apinhada de adoradores. Jesus estava com os discípulos no Monte das Oliveiras. O mestre tinha diante de si o templo dos judeus sobre o Monte Sião. Os raios do sol poente refletiam em suas belas paredes de mármore, que reluziam como ouro. O templo era o orgulho da nação judaica. A mente de Cristo é agora ocupada com solenes pensamentos sobre o destino das nações. Quando Jesus entrou em Jerusalém, montado em um jumentinho, milhares de vozes o aclamaram rei. Mas agora estava oprimido por uma misteriosa tristeza. Ele, o Filho de Deus, o prometido de Israel, cujo poder vencera a morte e do túmulo chamara os seus cativos, estava em pranto, não em consequência de uma mágoa comum, senão de agonia intensa, irreprimível. O evangelista Lucas declara que Jesus, ao ver a cidade, chorou. Suas lágrimas não eram por si mesmo sabendo que seus passos o levariam à morte, mas chorava pela sorte de milhares de pessoas, por causa da cegueira e impenitência daqueles que viera salvar. Jesus estava preocupado com o destino eterno das pessoas. Jerusalém fora honrada por Deus acima de toda a terra. Sião fora eleita pelo Senhor, que a desejara para a sua habitação. Houvesse Israel como nação, preservado a aliança com o céu, Jerusalém teria permanecido como sempre como a eleita de Deus. Mas a história de Israel foi um registro de apostasia e rebelião. Haviam abusado de seus privilégios e menosprezado as oportunidades. Agora estavam rejeitando o Messias. Em seu olhar profético, Cristo viu a condenação de uma cidade inteira, de toda uma nação. Sim, aquela cidade e nação que fora escolhida por Deus, seu tesouro peculiar. Sua visão abrangia o futuro. O seu olhar alcançou o ano 70 da nossa era. O local onde estava agora, o Monte das Oliveiras, mais tarde seria ocupado pelo general romano Tito e seu exército. E em visão profética, Jesus viu a chegada dos exércitos prontos para a guerra. Ouviu as vozes de mães e crianças que na cidade sitiada bradavam pedindo pão. Viu o templo sobre o Monte Sião, entregue às chamas, e no lugar onde ele se erguia, apenas um monte de ruínas fumegantes. Ellen G. White descreve sinais e prodígios que prenunciavam a grande destruição de Jerusalém. Ao meio da noite, uma luz sobrenatural resplandeceu sobre o templo e sobre o altar. Sobre as nuvens, ao pôr do sol, desenhavam-se carros e homens de guerra, reunindo-se para a batalha. Os sacerdotes que ministravam à noite lá no santuário aterrorizavam-se com sons misteriosos. A terra tremia, ouviam-se multidões de vozes a clamar: partamos daqui, partamos daqui. A grande porta oriental, tão pesada que dificilmente poderia ser fechada por 20 homens, achava-se segura por imensas barras de ferro fixas
profundamente no pavimento da pedra sólida, abriu-se à meia-noite, independente de qualquer agente visível. E durante 7 anos, um homem esteve a subir e a descer as ruas de Jerusalém, declarando entre as pessoas as desgraças que deveriam sobrevir àquela cidade. De dia e de noite ele clamava, uma voz do Oriente, uma voz do Ocidente, uma voz dos 4 ventos, uma voz contra Jerusalém e contra o templo, uma voz contra os noivos e as noivas, uma voz contra o povo. Este ser estranho foi preso, açoitado, mas nenhuma queixa lhe escapou dos lábios. Aos insultos e maus tratos, respondia somente, ai de Jerusalém, ai dos habitantes dela. Seu clamor de aviso não cessou, senão quando foi morto no mesmo cerco que havia predito. Apesar de todas as advertências, os judeus não mostraram arrependimento. No ano 70 de nossa era, como Jesus havia predito, tanto a cidade como o templo foram arrasados, destruídos até os fundamentos. No cerco e morticínio que se seguiram, pereceram mais de 1 milhão de pessoas. Os sobreviventes foram levados como escravos, como tais, vendidos, arrastados a Roma para abrilhantar a vitória do vencedor. Estes foram lançados às feras nos anfiteatros ou dispersos por toda a terra como vagabundos sem lar. Jesus viu ainda mais longe. Olhando através dos séculos futuros, Jesus via o povo do concerto espalhado em todos os países, semelhante aos destroços de um naufrágio em praia deserta. Nos castigos prestes a cair sobre seus filhos, não via ele senão o primeiro gole daquela taça de ira que no juízo final deveriam esgotar até as fezes. Viu a história do pecado e sofrimento. Seu coração moveu-se de infinita compaixão pelos aflitos e sofredores da terra. Desejava muito aliviar o sofrimento de todos. Contudo, mesmo sua mão não poderia demover a onda das desgraças humanas. Ele estava disposto a derramar a alma na morte, a fim de colocar a salvação ao alcance de todos. Poucos, porém, viriam a ele para que pudessem ter vida. Jesus, olhando para a última geração, viu o mundo envolto em engano semelhante ao que causou a destruição de Jerusalém. O grande pecado dos judeus foi rejeitarem a Cristo. E o grande pecado dos nossos dias é rejeitar a lei de Deus, fundamento do seu governo no céu e na terra. Cristo apresentou aos discípulos um esboço dos importantes acontecimentos que ocorreriam antes do final do tempo, antes da sua vinda. A profecia que ele proferiu lá no Monte das Oliveiras era dupla em seu sentido. Primeiro, prefigurava a destruição de Jerusalém no ano 70, mas também apontava para os terrores do último grande dia, os dias que antecederão a sua vinda a esse mundo. A profecia do Salvador, relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém, há de ter outro cumprimento, do qual aquela terrível desolação não foi senão uma tênue sombra. Na sorte da cidade escolhida, Jerusalém, podemos contemplar a condenação de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus e calcou a pés a sua lei. O mundo não está mais preparado para dar crédito à mensagem para esse tempo do que estiveram os judeus para receber o aviso de Jesus relativo à destruição iminente de Jerusalém. Venha quando vier, o dia do Senhor virá de improviso para os ímpios, correndo a vida de sua rotina invariável, encontrando-se os homens absortos nos prazeres, negócios, comércios, ambição do ganho
estando os dirigentes do mundo religioso a engrandecer o progresso do mundo e achando-se o povo embalado em uma falsa segurança. Então, como ladrão, à meia-noite, quando a casa é roubada sem que ninguém espere, sobrevirá assim a repentina destruição. Destruição aos descuidados ímpios que de nenhum modo escaparão. Mas, naquele dia, bem como na destruição de Jerusalém, Deus vai poupar o seu povo. Será livre todo aquele que tiver escrito no livro, de acordo com Isaías 4, verso 3. Ellen G. White declara que nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém, pois quando o cerco se levantou e houve um tempo de trégua, este foi um sinal para que eles fugissem. E assim fizeram. De igual forma, o profeta Isaías declara que Deus poupará seu povo nos dias finais da história. Cristo então prometeu: e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais ajuntarão seus escolhidos, desde os quatro ventos do céu, de uma a outra extremidade. As advertências de Cristo dadas ao povo judeu sobre a destruição de Jerusalém, elas encontram eco até os nossos dias. Vivemos um momento onde nos aproximamos também da destruição final desse mundo. E mais do que nunca, precisamos estar atentos às advertências e os sinais dados por Jesus. Primeiro deles, Jesus falou que surgiriam falsos profetas que seduziriam a muitos. Hoje ouvimos muitas vozes dissonantes, pessoas ensinando aquilo que não está na palavra de Deus. Jesus também falou que o amor se esfriaria de quase todos. E hoje nós percebemos uma perda pelo interesse das coisas espirituais. Cada vez mais as pessoas estão preocupadas com o seu dia a dia, com os interesses pessoais, com as coisas materiais, e muitas vezes o reino dos céus vai ficando em segundo plano. Jesus falou também dos sinais no sol, na lua e nas estrelas. Todos esses sinais já aconteceram, já fazem parte do cenário histórico. Aguardamos agora apenas o momento glorioso em que Jesus aparecerá nas nuvens dos céus. E hoje nós precisamos de uma experiência com Deus, de um preparo que muitos de nós não possuímos. Aproxima-se o dia de nossas mais caras expectativas. Veremos Jesus voltar em glória e majestade. Ele mesmo disse que ele virá com todos os anjos dos céus, em poder e muita glória. Apocalipse 1,7 declara que ele virá com as nuvens e todo o olho o verá. Que preparo você precisa fazer para estar de pé naquele dia? Ellen G. White escreveu: já ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Tome agora as decisões que você precisa tomar para estar de pé no glorioso dia do Senhor. Atenção! A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Olinda do Maranhão, através do edital e do Estatuto do Sindicato, convoca todos os associados em dias com as suas obrigações sociais para participar da eleição dos membros da diretoria executiva do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares. Então você, sócio, passe no sindicato para se regularizar até o dia 7 de abril de 2023, ou seja,
seja, até sexta-feira. A eleição acontecerá no dia 22 de abril de 2023, das 8 horas da manhã às 16 horas da tarde, na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Olinda, localizado na Rua do Comércio 320, Centro, Nova Olinda. Olá, tudo bem? O tema de hoje é maravilhoso. Vamos falar sobre Jesus e o grande conflito. Aqui em João 14, verso 6, está escrito: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta é a maior verdade sobre Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém será salvo senão por ele. A questão é a seguinte: lá em Daniel 8, verso 12, diz que Satanás jogaria a verdade por terra. E para fazer isso, Satanás usaria a igreja romana e as suas filhas. E assim, Satanás pisaria na verdade. Jesus é a verdade. Eu pergunto, será que Satanás pode jogar Jesus por terra? Claro que não, absolutamente não. Então, como ele trabalharia para pisar na verdade sobre Jesus? De acordo com a Bíblia, Jesus é o nosso único mediador, está aqui em 1 Timóteo 2, verso 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então Jesus é o único mediador, Jesus é o nosso advogado, que está interligado uma coisa com a outra, e Jesus é o nosso suficiente e poderoso Salvador. Então Satanás odeia Jesus Cristo. Esse ódio começou lá no céu. Aqui em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, está escrito assim, houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. E também pelejaram o dragão e os seus anjos. E aí o verso 8 continua descrevendo essa guerra. Percebe aí a ira do dragão, e nesse caso o dragão é Satanás, contra Miguel, nesse caso Miguel é Jesus. Então, desde o céu, Satanás odeia Jesus Cristo. E por isso ele começou uma terrível perseguição a Jesus. O resultado é que Satanás foi expulso do céu. E aqui na terra, Satanás continuou esta perseguição a Jesus. Quando Maria ficou grávida e Jesus então estava para nascer aqui nessa terra, para nos salvar do pecado, Satanás fez de tudo para conturbar o nascimento de Jesus. Inclusive, na época, algumas mulheres tinham casos com alguns sacerdotes e depois os sacerdotes diziam a elas, diga que a sua gravidez é obra do Espírito Santo, porque eu sou um sacerdote e você teve um caso comigo. Então, se você está grávida, é obra do Espírito Santo. E essa ideia começou a ser usada, espalhada naquela época, e quando a Maria ficou grávida e disse que era obra do Espírito Santo, então muitas pessoas não acreditaram, achando que Maria era mais uma vítima daquele sistema pecaminoso entre os homens maus. Satanás armou tudo para tentar conturbar o nascimento de Jesus. Ele não conseguiu atrapalhar, Jesus nasceu, e quando Jesus tinha mais ou menos 2 anos de idade, Satanás entrou em Herodes e mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. A intenção era matar Jesus. Mas Deus protegeu Jesus e Jesus foi levado para o Egito. E ali ele foi protegido. Mais uma vez, Satanás perdeu a batalha. Perdeu no céu e perdeu ali no nascimento de Jesus. O tempo passou, Jesus cresceu e aos 30 anos, Jesus Cristo foi batizado no Rio Jordão por João Batista. E aí, após o batismo, aconteceram algumas coisas muito interessantes que nós vamos conversar agora. Me acompanhe, por favor. Vamos analisar exatamente o que aconteceu ali após o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus foi batizado e após esse batismo, ele foi ao deserto.
E diz a Bíblia em São Mateus capítulo 4 que ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E lá no deserto ele ficou em jejum 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E aí apareceu o tentador e disse: se tu és filho de Deus, transforma as pedras em pães. E aí Jesus respondeu dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí vem a segunda tentação: lança-te daqui abaixo. E aí vem a terceira tentação, e a terceira é que eu gostaria de destacar com você. Por favor, me acompanhe aqui em São Mateus capítulo 4. São Mateus capítulo 4, versículo 8. Aqui está a terceira tentação. Versículo 8. Então levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Olha que absurdo. Satanás pediu a Jesus que o adorasse e disse: eu te dou todos os reinos do mundo e a glória deles. E aí diz o versículo 11, ou melhor, o versículo 10, Mateus 4, verso 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Que maravilha! Jesus foi firme ali. E você pode perceber que Satanás sempre tentando levar Jesus a cometer algum pecado, algum deslize, e sempre tentando atrapalhar o plano da salvação. A ira de Satanás contra Jesus começou lá no céu, depois veio para a terra, e como você pode perceber aqui, em cada fase da vida de Jesus, ali está Satanás tentando atrapalhar. Onde Jesus ia, tinha uma pessoa com problema, uma pessoa cega, uma pessoa aleijada, uma pessoa possessa, uma pessoa com algum tipo de problema. Ou seja, Satanás colocava o problema ali e Jesus chegava e tirava o problema. Jesus colocava a mão e curava as pessoas. Jesus chegava e os demônios iam embora. Jesus libertava aquela pessoa. E assim, toda a vida de Cristo foi uma vida também envolvida no grande conflito. De um lado, Satanás perturbando, atrapalhando. Do outro lado, Jesus amando, curando, libertando, salvando as pessoas. Até que o tempo foi passando. E chegou o momento em que Jesus deveria ir a Jerusalém. E ali Jesus deveria ser entregue, deveria ser preso e deveria ser morto. E aí aconteceu um fato muito curioso que nós vamos ver na Bíblia. Mas antes de ver, quero lhe fazer uma pergunta. Na sua opinião, Satanás queria que Jesus morresse? Sim ou não? Na sua opinião, você acha que o diabo gostaria que Jesus morresse? Vamos pensar. Se Jesus morresse, o que o diabo ganharia com isso? Aparentemente nada. Pelo contrário, a morte de Cristo seria a derrota de Satanás. Mas se Satanás não tentasse Jesus, se Jesus não morresse, o que teria acontecido? Percebe? Satanás, se ele pudesse matar uma pessoa, ele mataria quem é cristão ou quem não é cristão. Ele mataria quem serve a Deus ou quem não serve. Resposta: se o diabo pudesse matar e ele matasse um cristão, o que o diabo ganharia com a morte de um cristão? Não ganharia nada, porque o cristão morreria salvo e a morte do cristão ainda poderia salvar outras pessoas. É ou não é? Agora, se o diabo matar uma pessoa que não é cristã, além da pessoa morrer perdida, então Satanás ali conseguiu tirar uma vida. Logo, se ele pudesse matar, ele mataria uma pessoa não cristã. Agora, e no caso de Jesus? Satanás queria que Jesus morresse ou não? Resposta: houve um tempo em que Satanás desejou a morte de Cristo, mas houve um tempo em que ele não desejou a morte de Cristo. Houve um tempo em que ele queria que Jesus pecasse. A ideia era essa. Por isso que aqui em Mateus 4, ele tenta Jesus para Jesus pecar. E à medida que Jesus não cai, veja então o que aconteceu. Mateus capítulo 16. Abra sua Bíblia e veja o que diz São Mateus 16. São Mateus 16, nós vamos ler aqui a partir do versículo 21. Está escrito: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia.
verso 22. Pedro, atenção, hein? Atenção. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, porque tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Percebeu? Veja, Satanás queria que Jesus morresse aqui. Satanás usou Pedro para dizer a Jesus: ó Jesus, se você sabe que vai a Jerusalém, que vai ser preso e que vai morrer, então não vá, fique aqui. É óbvio. Mas Jesus percebeu que por trás desse conselho de Pedro estava Satanás. E por isso disse: arreda-te, Satanás. Assim, Satanás tentou de todas as formas, de todas as maneiras, ele tentou atrapalhar o plano da salvação. Não conseguiu. Ele foi derrotado em tudo. Todas as vezes que ele se confrontou com Jesus, ele perdeu. E hoje ele vai perder mais uma vez, porque você já foi comprado, remido pelo sangue de Jesus. E aquele que é alcançado pelo sangue de Jesus, o maligno não lhe toca. O maligno pode até tentar alguma coisa, mas ele não consegue, porque quem está em Jesus é uma nova criatura e é mais do que vencedor. 2 Coríntios 5, verso 17. Meu amigo e minha amiga, se o diabo perdeu todas na luta, no conflito entre o bem e o mal, então como fica Daniel 8,12 que diz: lançou a verdade por terra? Me acompanhe. Vamos analisar esse ponto final do nosso estudo. Como entender este assunto tão delicado e tão importante? Vamos lá. A palavra de Deus nos apresenta a profecia de que Satanás pisaria na verdade. A questão é a seguinte: aqui no meu computador eu tenho algumas informações importantes. Veja, Satanás foi ousado, muito ousado, e tentou de tudo para atrapalhar Jesus. Agora que ele não conseguiu, que ele perdeu todas, e quando Cristo morreu na cruz, Satanás estava definitivamente derrotado. Então agora o que ele faz? Agora ele quer mudar as doutrinas sobre Jesus. Agora ele quer mexer com você e comigo. Agora aí está o ponto. Já que ele não conseguiu mexer com Jesus, não conseguiu atrapalhar Jesus, ele agora quer mexer na doutrina de Jesus e também na vida daqueles que querem seguir Jesus. Veja, há um só mediador, há um só Senhor, um só mediador entre Deus e os homens. A igreja romana foi usada pelo inimigo para fazer, sabe o quê? Para colocar outros mediadores no lugar de Jesus. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2,5 que Cristo é o único mediador, mas a igreja romana colocou a intercessão dos santos. E tem um santo que intercede pelos problemas das pessoas. Você já percebeu isso? Por exemplo, existe o santo das causas impossíveis. Existe o santo dos endividados. Existe o santo casamenteiro. Esse você conhece, é ou não é? Existem santos para resolverem os problemas das pessoas. E as pessoas são devotas desses santos e dessa forma estão colocando um santo ou um homem no lugar de Jesus. E com isso a verdade sobre Jesus é pisada, é lançada por terra, com esta tal de intercessão dos santos. Eu quero dizer a você que nenhum personagem bíblico, nenhum apóstolo, nenhum profeta, nem Maria, nem o João, nem o Pedro, nenhum pode interceder por nós. Só Jesus é o nosso mediador. Só Jesus pode interceder por cada um de nós. Satanás quer mexer na doutrina de Cristo. E, na verdade, Satanás quer esconder as seguintes verdades. Ele quer esconder de que Jesus é o único mediador. Ele não quer que você saiba disso. Ele quer esconder que Jesus intercede por você todos os dias. Ele quer esconder que só Deus, através de Cristo, pode perdoar os seus pecados. Ele quer esconder que temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele quer esconder as verdades bíblicas e uma delas é que Jesus está voltando. E desta forma, o inimigo vem jogando a verdade por terra na vida daqueles que não estudam a Bíblia,
daqueles que seguem doutrinas de homens e daqueles que não buscam a verdade. Assim, a doutrina sobre Cristo, infelizmente, tem sido pisada. E a última, Satanás está espalhando por aí uma ideia de que Jesus não é Deus e de que Jesus teve uma natureza caída e pecaminosa. As mensagens torcidas têm criado forças por aí. Mas tome cuidado, porque as doutrinas de homens estão sendo colocadas por Satanás para pisar nessa verdade. Mas a verdade é que Jesus venceu todos os conflitos entre o bem e o mal. E quando morreu na cruz, nos garantiu a vitória. E quero dizer mais a você. Se você estudar a Bíblia como deve estudar, e seguir a verdade de Jesus como deve seguir, ter Jesus no coração, se você abrir o coração para Jesus, se você seguir os passos do Senhor Jesus, se você fizer hoje uma entrega total da sua vida a Jesus, eu tenho certeza absoluta que a verdade de Deus será restaurada na sua vida. E mais, eu tenho certeza absoluta que Deus fará o maior milagre no seu coração. Lembre-se, em Jesus somos vencedores. E o sangue de Jesus tem poder para expulsar Satanás da vida de quem quer que seja. E se o diabo está perturbando a sua família, se o diabo está perturbando a sua casa, se há uma obra maligna na sua vida, se você está preso em algum vício, se você está preso em alguma artimanha do inimigo, nesse momento, Deus vai te libertar das garras de Satanás. Creia, há poder no sangue de Jesus. E se você crê assim, então abra o coração para que a verdade seja restaurada na sua vida. Vamos orar? Grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, porque Jesus venceu e nós também somos vencedores em Jesus Cristo. Eu entrego nas tuas mãos esta pessoa que está orando comigo nesse instante e que o teu poder se manifeste na vida dele e na vida dela. Em nome de Jesus. Amém. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver Senhor. Se forem dois, será amado, outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você e pra mim depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vai ocupar seu coração, mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas
se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai sorrir, você vai sorrir, vai vencer. Atenção! A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Olinda do Maranhão, através do edital e do Estatuto do Sindicato, convoca todos os associados em dias com as suas obrigações sociais para participar da eleição dos membros da diretoria executiva do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares. Então você, sócio, passe no sindicato para se regularizar até o dia 7 de abril de 2023, ou seja, até sexta-feira. A eleição acontecerá no dia 22 de abril de 2023, das 8 horas da manhã às 16 horas da tarde, na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Olinda, localizado na Rua do Comércio 320, Centro, Nova Olinda, Maranhão.